Episódio 29 no ar, do podcast Cérebro do Namura, um podcast sobre os conhecimentos, as experiências desse crânio aqui, que é o Namura, não é o Namura? Esse crânio é por sua conta, cara. Você que tá falando aí, eu não sei não. Eu só penso. Ah, então tá bom, então tá ótimo. Pra quem não tá entendendo nada, eu sou Luiz Guilherme Barros, sou influenciador digital. Nessa temporada aqui, né, do podcast, tá rolando essa dinâmica onde tem co-hosts, né? Pessoas apresentando junto com o Sr. Namura aqui o podcast. Eu sou, como eu disse, influenciador digital. Já fazem uns 7 anos. Falo sobre viagens, gastronomia, lifestyle. E para quem tá aqui... por mim, que viu que eu divulguei e tá aqui, eu gostaria de apresentar também o Sr. Namura, para quem de repente não o conhece. Ele é CEO do Grupo Vitae Brasil, autor do livro Yes You Can, presta aqui para mim. Esse livro aqui, que é uma bíblia para quem quer empreender, que chama Yes You Can, Como Fazer a Sua Empresa Decolar. E entre muitas coisas, ele é criador do aplicativo Albert, como vocês podem ver aqui na tela. O Albert é genial, vim aqui algumas vezes já para a gente conversar sobre isso. Para quem não conhece ainda, o Albert é um aplicativo de cashback, onde tem várias empresas cadastradas e ao invés de você ter um desconto, é o que a gente chama, o Sr. Namura chama de desconto inteligente. Você compra na sua loja, você vai almoçar no restaurante, tomar um café da tarde e uma parcela daquilo que você pagou, volta para sua carteira digital ali. É genial esse aplicativo. O Albert é a rede de benefícios que todos ganham. Se você não baixou ainda, tem um QR Code na tela para você apontar aí ou procurar na loja de aplicativo. Você só consegue entrar com um código. O código para você entrar é podcast, apesar que eu queria colocar o meu aqui, viu? Eu queria colocar o meu código aqui, que vocês vão entender lendo lá a dinâmica do aplicativo, que todo mundo pode ganhar com esse aplicativo, inclusive você e não somente com as suas compras. Pois bem, vamos falar sobre marketing digital hoje, um assunto que eu gosto muito de falar, um assunto do momento queridinho por aí. Nos episódios anteriores, a Sr. Namura conversou com a Ana Paula Torquetti, uma querida, um beijo, Ana, sobre marketing, não foi, Sr. Namura, sobre isso? Exatamente, sobre marketing no sentido mais amplo, e hoje a gente vai aprofundar. Do digital. Ah, nossa, eu sou pós-graduado em gestão de marketing pela FAP, eu amo, foi começando a estudar marketing que eu me apaixonei pelo universo da comunicação. O primeiro bloco aqui é o da teoria à prática. Então vamos explicar para quem está começando essa jornada o que é o marketing digital e o que ele tem de diferente das outras formas de marketing. Como que é a sua visão do marketing digital? Legal, bom, primeiro prazer estar contigo aqui. A gente, antes de entrar em cena aqui, riu pra caramba, falou muita besteira. Depois, no final, esses caras que nos ajudam aqui, eles colocam esses takes no final e a gente fica envergonhado. Uhum. Então, tudo aquilo que você falou antes, você pensa que tá apagado, tá na nuvem. Tá na nuvem já. Se acontecer alguma coisa comigo, com eles no caso, com né? eles vai aparecer. Mas vamos lá. Bem-vindos aqui no podcast, nós estamos na 2ª temporada, né? Capítulo 29, estamos ficando no ar um bom tempo. E com a presença do Luiz Barros aqui é um prazer. Nas aulas anteriores, a gente pode chamar de aula, ou podcast, como você quiser, nós falamos do que era marketing. Marketing se resume, se eu quisesse usar um verbo para resumir marketing, eu diria que marketing é a função de atrair clientes para a sua marca, para o seu produto. Então, a função do marketing é atrair. A função das vendas é vender, é converter. Às vezes as pessoas confundem um pouco marketing com vendas. E no marketing tradicional, a gente tem os 4 P's, os 4 A's. Os 4 A's é análise, eu tenho que ver qual é a necessidade do cliente. Adaptação, criar um produto adaptado a essas necessidades, esses desejos. Se o produto não está adaptado, não resolve um problema, uma necessidade, uma dor, um desejo do cliente, eu não tenho um produto eficaz. Então, primeiro eu analiso quais são as necessidades, depois eu crio um produto. O terceiro A, análise, adaptação, ativação, é quando eu aviso, eu existo, meu produto está aqui, ele tem esses benefícios para você. E aí tem uma série de ferramentas, propaganda, publicidade, assessoria de imprensa, relações públicas, marketing direto,
rádio, TV, panfletos, cartazes, outdoor, buzzdoor, uma série de ferramentas para avisar o público que você existe e que você tem um produto que é uma solução para a dor que você pesquisou antes. Total. Então, análise, adaptação, ativação. Todo mundo vê marketing como se fosse propaganda. Marketing é muito mais. Para propaganda sair, para o teu anúncio sair no Google Ads, por exemplo, você precisa ter antes bolado isso. Muito estudo de mercado, Tem né? muito estudo de mercado. Depois que você fez esse terceiro A, tem o quarto A, que é fantástico. A avaliação. Medir o que você fez. Será que aquilo que você fez está dando certo? Será que está engajando as pessoas? Será que tem cliques? Por aí vai. Ok, isso é marketing. O que é o marketing digital? É exatamente a mesma coisa, só que usando as ferramentas digitais hoje disponíveis pela internet. Gastando muito menos dinheiro. Esse é um ponto fantástico. Nós vamos entrar daqui a pouco. Quando é que nasceu isso? Como é que nasceu isso? Da onde veio isso? O que mudou? A ferramenta de chegar até o cliente. Antigamente a gente via as pessoas distribuindo panfletinho nos sinais. Hoje em dia o panfleteiro digital se chama Google. Google, ou até mesmo um gestor de tráfego que vai conseguir fazer... Vai usar o Google Ads para fazer a publicidade, fazer a criação, fazer o texto e chegar nas pessoas através dos seus computadores, dos seus celulares, através da internet. Isso é que não existia no passado. Na essência, o marketing não mudou, porque se o marketing quer atrair pessoas, onde está o fundamento do marketing? Conhecer as pessoas. Sim. E isso não mudou. O teu avô tinha problemas e tinha desejos. O seu pai, problemas e desejos. Você tem problemas e desejos. O marketing estuda quais são essas dores, né? Quais são essas necessidades, quais são esses desejos e cria soluções através de produtos e serviços. Sim. Isso não mudou, Luiz. Isso é igualzinho. Só mudou a forma de eu chegar até você. Há 30 anos atrás, como é que eu ia chegar em você com um celular se não existia celular? Não dá. E até fazendo um adendo a isso, não sei se alguém aí já ouviu falar ou não, mas se não vale a pena dar uma pesquisada sobre a pirâmide de Maslow, onde diz as necessidades, né, a base da pirâmide, são as necessidades fisiológicas, de se alimentar e tudo mais, até e vai percorrendo, daí vocês estudam isso em casa, até chegar lá em cima que é a realização pessoal. Perfeito. As necessidades do ser humano, desde que o mundo é mundo, são as mesmas. E o marketing está aí para suprir essas mesmas necessidades desde sempre. O que vai mudando é a maneira de se comunicar com o público, Perfeito. Não é? Ué, os índios se comunicavam lá por tambor. Exato. E eles tinham necessidade de comer, de beber, de ir no banheiro, de dormir. Então, quando alguém me pergunta, existe marketing digital? O Rafael Kiso fala uma frase que eu gosto muito. Obrigado, Rafael, você que esteve comigo aqui na primeira temporada. Agradeço muito o trabalho que você fez junto com a gente. Não existe marketing digital, existe marketing no digital, porque marketing é marketing. Marketing é marketing. Marketing na televisão, marketing com um veículo rádio, com outdoor e marketing através das ferramentas que a internet me possibilitou, que aí abre um universo fora do comum. Eu dei aula durante um bom tempo da minha vida, quando eu estava na faculdade, em cursinhos. E dei palestras em pós-graduação na GV, na USP, em outros locais. Para quantas pessoas eu falava? 50, 100. As maiores palestras que eu dei tinham 1.700 pessoas. Já é um número razoável, expressivo. Hoje eu posso falar com 1 milhão. Se não fosse a internet, como que eu ia falar com 1 milhão? Eu tô lá no TikTok, se você quiser me segue lá, que tem muita coisa. É ótimo o TikTok dele. Só tem uma dancinha, o resto... Mas tem muito conteúdo, muita coisa legal. Tem umas postagens lá que deu 500, 600 mil visualizações. A dancinha deu 2, a minha e de mais algum louco lá. Parecia o seu coisinha de Jesus. Mas enfim, lá eu falo com 600 mil pessoas de uma vez só. Quando que isso iria acontecer se eu não tivesse na internet? Sim, e uma coisa que muita gente reclama, às vezes fala, putz, eu queria tanto trabalhar com a internet igual você faz, que como eu disse, eu trabalho como influenciador digital, mas só 100 pessoas assistem o meu story. Coloca 100 pessoas numa sala para você ver a quantidade de gente que é. Todo mundo começa de um lugar. Excelente. Você não está falando sempre, é um número baixo para você, mas são 100 pessoas que estão dando atenção para o que você tem a falar. Então, olha, se empenha, não é? Vou te dizer, a gente começou no TikTok aqui faz, sei lá, uns 6 meses. As primeiras publicações tinham 27, 28 pessoas.
Só que 28 pessoas falando cada uma para mais 10 são 280. 280 falando para mais 10 são 2.800. 2.800 falando para mais 10 são 28 mil. E por aí vai. E a coisa não para de crescer, é exponencial. É. Então não despreze se tiver uma pessoa no começo. Não tem problema, ela vai falar com 10. Ô, Sr. Namori, conta pra gente, existe alguma receita para uma boa estratégia de marketing? Tanto o marketing tradicional, como o senhor disse que pode ser o marketing tradicional. Você vai tirar esse senhor? Posso tirar? Então Tá. você e você. Retirado. 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 Retiro o que eu disse, retiro todos os senhores ditos até agora. Retirado. Esse cara é uma simpatia. Então, vamos lá. Marketing e marketing digital, o que muda são as ferramentas, né? Que você não está usando os meios tradicionais e sim os meios digitais. Como seria uma boa estratégia de marketing? Mas, se possível, falando aqui sobre as ferramentas digitais. Então, vamos lá. A boa estratégia começa com você conhecendo o seu cliente. Não faça nada antes de entender qual é a necessidade. Eu, como engenheiro, durante os primeiros 10 anos empresariando, eu tinha uma ideia que eu achava maravilhosa e saía construindo um produto. E depois ia perguntar, você quer o produto? Não é assim que se faz. Primeiro você pergunta qual é o problema, não qual é o produto. O problema que a pessoa tem. Olha, eu tenho queda de cabelo, então eu vou fazer um negócio aqui para não cair cabelo. Aí, dos outros, não só olhando para si mesmo, né? Não, olhe para si. Quando você faz alguma coisa pensando em você, você representa o seu público-alvo? Pode ser que não. Pode ser que sim, não. Mas pode ser que não. Então, não sabendo se sim ou se não, pergunta para o público o que ele quer. Então, toda estratégia começa com uma conversa com o seu cliente potencial. E tentando pensar com a cabeça daquele cliente. Perfeito. Não é? Se você não conseguir pensar com a cabeça, pergunta. E deixa a cabeça dele falar para você o que ela está pensando. Eu já tive agências de marketing e eu cuidava das redes sociais de uma marca de chocolate que era chocolate 70%, salinha mais saudável. E o dono da marca batia de frente comigo e ele falava, não, tá muito rosinha, tá muito frufru a identidade visual. Eu falei, quem que é seu público? Porque ele era todo machão. Eu falei, seu público é a maior parte aqui e a medição... Como os meios digitais, a gente vai falar sobre isso ainda, que a internet ela facilita a gente medir, mostra que seu público é mulher. É isso. A gente precisa... Olha, um erro, eu vou completar o raciocínio que vai ficar muito claro. Um dos maiores erros é você se apaixonar por aquilo que você cria e querer que o público também se apaixone por aquilo. Às vezes o que você cria não tem nada a ver com o público, não entra em ressonância com o público. Você quer fazer aquilo, faça como hobby, não como negócio. Sim, total. Então, eu gosto, sei lá, de samambaia, mas meu público não gosta disso, eu quero fazer uma loja de samambaia, não faço uma loja de samambaia, Coloca na casa, no banheiro, na cozinha. Onde você quiser, porque você é apaixonado por samambaia. Então, a estratégia começa, conheça o seu público-alvo, o que ele deseja. Quando você conhece seu público-alvo, você vai ter uma ideia do cliente ideal, que a gente chama de ICP. O perfil do cliente ideal. Pronto. Eu sei o que ele gosta, quanto de dinheiro ele tem para gastar, qual a disponibilidade, quais os anseios, quais os desejos. O segundo passo da estratégia é fazer um produto que satisfaça isso. Então, primeiro o cliente, depois o produto, nunca o inverso. E o terceiro passo importante é responder para você mesmo. Por que eu estou fazendo isso? Que é o tal do propósito. Sim. Quando você tem um produto que satisfaz uma necessidade e que vai ao encontro, não de encontro, não bate, vai ao encontro dos desejos desse seu cliente, ou seja, o seu propósito, ele fala, eu acho isso aqui legal, pronto, você tem uma estratégia campeã. Depois nós vamos entrar na tática, que são as ferramentas. Mas a estratégia tem 3 pontos. Conhecer o cliente, o que ele deseja, fazer um produto que satisfaça essa necessidade e ter um propósito nobre que as pessoas olham e falam, gostei. Por exemplo, eu vou fazer um hambúrguer. O hambúrguer todo mundo faz igual. Sim. É o que eu faço. Como eu faço? Minha cozinha é limpa, a minha carne, o boi, não é tratado de forma, vou falar essa palavra, mas desumana. Eu sei que o boi não é humano, mas não é tratado de forma desumana. Ah, já estou interessado nisso. E qual é o meu propósito? Alimentar as pessoas de forma saudável. Gostei dessa empresa, gostei desse restaurante, vou lá gastar o meu dinheiro. Vai tomando forma daí, né? Vai tomando forma. Então, as 3 coisas em termos de estratégia são conhecer o seu cliente, dores, necessidades, desejos, fazer um produto que satisfaça isso
Aí você tem 50% do caminho andado, porque você já tem quem quer comprar e você já tem o produto para vender. E aí, por que você faz isso? É um propósito nobre. Pronto, está feita a estratégia. Aí, depois é que você vai para a tática, que são outras 3 coisas. Qual é a mensagem que eu vou passar? É o copy, o texto, o criativo, essa mensagem. Que canal eu vou usar? Instagram, Facebook, Google. Quais são os canais que eu vou usar? Podcast que eu estou fazendo, um blog, é a segunda coisa. Então, eu tenho a estratégia, agora eu estou na tática. A tática vai me dizer a mensagem e o canal. E o público que eu vou falar, em que estágio que ele está. Ele tem consciência? Ótimo. Importantíssimo. Ele não tem consciência, é diferente. Eu vou dar um exemplo. Vamos supor que meu público seja feminino. E eu estou querendo divulgar prevenção de câncer de mama. Tem mulheres que têm essa consciência muito clara. Eu falo, olha, você já fez o teu exame de câncer de mama, exame de toque esse ano? Ah, eu não fiz, vou fazer. Pronto, eu já fui direto falando numa mensagem, porque eu sei que ela está consciente daquilo. Mas tem meninas de 15, 16, 18 anos que estão nem aí com a rapadura. Aí, para essa, eu tenho que contar uma história. Você sabe que tem muitas meninas com 15, 16 anos que já podem desenvolver câncer de mama? É difícil, né? A gente, sim, e elas estão em outro nível de consciência. Estão em outro nível, até de inconsciência. Aí eu vou contar muito mais histórias. Ou seja, eu tenho a mensagem, eu tenho o canal, mas essa mensagem tem que estar adequada ao nível de consciência que a pessoa está. A gente chama de jornada do cliente. Sim. Se ele é menos consciente, eu conto mais história. Se ele é mais consciente, eu já vou mais direto para a solução. Sim. Isso é a tática. E aí tem o funil de vendas também, né? Daí você tem o tipo de mensagem, porque ele falou muito aqui sobre contar histórias, que a gente usa muito no termo storytelling também. Contar histórias, ao meu ver, é a maneira mais eficaz que tem de você conseguir passar a sua mensagem. Que você consegue usar metáforas, você consegue passar ilusão. Você concorda com isso? Totalmente. Você sabe por que nós dois estamos aqui falando? Porque o macaco que nos precedeu foi aquele que conseguiu passar suas histórias adiante. Sim. Olha só o que eu estou te dizendo. Os dinossauros não contaram histórias. Morreram. Estou fazendo uma pequena brincadeira aqui. Mas antes da escrita, a nossa espécie se perpetuou através das histórias. As histórias são motivantes, são cativantes. Por isso tem Harry Potter. A própria Bíblia. A Bíblia é uma história fantástica. Hollywood, os filmes. O que são todas essas manifestações da cultura? São histórias que são contadas. Então, quando você conta uma história, a capacidade de atrair a atenção e reter a pessoa multiplica por 10, por 100, por 1000. Então você, como um influenciador, sempre que você vai falar de um assunto, se você tiver uma história relacionada àquele assunto, e se ela for verídica, melhor ainda. Quantas vezes você já não viu no cinema um filme tal, baseado em histórias reais? Ou baseado numa história real? O que acontece? A pessoa fica muito mais interessada. Se conecta, né? Se conecta muito mais. Então, contar a história, o storytelling, se quiser chamar, é uma das ferramentas mais poderosas de atração da atenção e retenção dessa atenção. Retenção é a palavra. Para os dias de hoje, e eu digo como um criador de conteúdo, retenção é algo que a gente precisa sempre ter. É claro, fazer um conteúdo de qualidade, entregar, né? Mas essa é a premissa básica. Claro. Agora, você conseguir reter é o que vai fazer a sua mensagem ser pulverizada e mais pessoas conseguir... Porque assim, conteúdo por conteúdo a gente vê um monte. Então a gente vê gente que começa falando, a pessoa ficou cansativa, ou ela não soube contar a história direito, você passando, compartilhou com o próximo. Perfeito. Não é? Então a intenção sempre é passar a mensagem para o máximo de pessoas possível, né? Mas assim, hoje a gente tem um pouco mais de conhecimento sobre isso porque foi estudado. O marketing digital é relativamente novo, não é? O marketing no digital é novo, mas ao mesmo tempo ele é velho pra caramba. Eu queria entrar nessa... É um gancho para a gente entrar na história do Namura, que é o próximo bloco aqui, que eu quero saber quando que o marketing digital entrou na sua vida. Se já faz muito tempo, pelo que eu li no livro, já faz bastante tempo. Conta pra gente um pouco. Isso é muito legal. Eu só descobri que eu já usava princípios do marketing digital 20, 30 anos antes dele surgir com essa potência, depois que eu fui entender realmente o que era o marketing no digital.
É o seguinte, no século passado existia um processo de convencimento das pessoas que era da seguinte forma. As pessoas escreviam uma carta, colocavam no correio e mandavam para a casa das pessoas. Isso é o que a gente chamava de marketing direto, porque tinha os veículos de comunicação, os jornais. Mala direta, não é? Mala direta, exatamente isso. Era o marketing direto. O papa dessa história, um dos papas, tem vários, era o David Ogilvy, que criou uma das maiores agências do mundo com isso. Qual a diferença da publicidade tradicional para o marketing direto? Na publicidade você tem muita imagem com pouco texto. No marketing direto você tem muito texto com pouca imagem. Sim. E aí entra o poder da persuasão. Exatamente. Isso era feito como? Eu mandava um e-mail, não existia. Eu mandava uma carta, eu escrevia essa carta. Isso em que ano? Bom, eu comecei a fazer isso em 1985. Os papas do marketing direto começaram isso lá pelo início dos anos 20. 1920, 30, e ele explodiu lá pelos anos 40. Faz bastante tempo. 100 anos. Tem um prêmio nos Estados Unidos chamado John Caples, que premiava, não sei se ainda existe, premiava os melhores redatores. E esses caras eram os papas da redação persuasiva. No final, ele pedia alguma coisa. Dá um ok, manda um cheque e eu te mando o produto. Era tudo feito desta forma. E outra coisa que eles faziam, que eu fiz durante muito tempo, que era medir o resultado. Você coloca uma publicidade na televisão, atrai 100 pessoas. Coloca no rádio, atrai 50 pessoas. Manda uma mala direta, atrai 80 pessoas. Opa, uma atraiu 100, outra 50, outra 80. Divide pelo custo. Quanto custou colocar isso na televisão, no rádio, ou quanto custou colocar a carta no correio? Você tem o que hoje a gente chama de custo de aquisição do cliente. É o CAC, o famoso CAC. É o famoso CAC, custo de aquisição do cliente. A gente já fazia isso. Tanto que o nome que nós demos em 1985 para esse negócio não era marketing, era mate-marketing. Eu vi isso no livro, eu achei genial, quero usar isso. Posso usar de hoje em dia? Mate-marketing, eu achei incrível. E era tudo manual, Era certo? tudo manual. E por que a gente fazia isso? Porque eu queria saber quanto custa. Se no rádio é mais barato atrair do que na televisão, eu coloco no rádio, não coloco na televisão. Exatamente, você tira um pouco de recurso daqui e coloca lá no que está dando mais certo. E no framework, no arcabouço do marketing, lembra que nós falamos de 3 coisas que são a estratégia? Conhecer o cliente, desenvolver o produto e depois aliar isso ao propósito, a estratégia. E a tática, mais 3 coisas. A mensagem, o canal e a jornada do cliente, onde ele está. São 6 elementos. Qual que é o 7º elemento? Medir o resultado. Porque quando eu meço o resultado, eu vejo o que está indo bem, eu intensifico, o que está indo mal, eu corrijo. Então, Faça melhor o que você sabe, né? Exatamente. O que você consegue Por mensurar. isso que precisa medir. E a gente mensurava. Por exemplo, eu tinha uma métrica que era a seguinte coisa. Cada 3 pessoas que vinham até as nossas unidades, uma se matriculava. Então era 3 para 1. Se eu quisesse 100 matrículas, eu precisava atrair 300 pessoas. Para atrair 300 pessoas, eu tinha que impactar 3.000 pessoas. Então eu comprava a mídia nas rádios para impactar 3.000 pessoas. Total. É que naquela época, quando o marketing não era tão assertivo como hoje você consegue falar, eu quero conversar com pessoas eu vou vender carta de motorista. Você vai conversar com pessoas entre 17 e 20 anos, você vai conseguir, né? Antigamente você precisava colocar um outdoor na rua, passavam-se 100 mil pessoas, mas dessas 100 mil, quantas interessam? Exatamente. E quando você ia para a televisão, a gente tinha os mapas de mídia que o pessoal da TV, por exemplo, dizia, ou das rádios, olha, das 9 às 10, quem assiste isso são as pessoas que estão em casa. Talvez homens e mulheres que estejam preparando o almoço. E era no talvez, né? Era no talvez. Eles tinham algumas métricas, que era o Ibope, quem era. Então, mas era muito precário. Eu sabia se era homem ou mulher e faixa etária. Eu não sabia qual era a renda, não sabia o que a pessoa gostava. Era no chutômetro mesmo. E a comunicação, no caso, era no feeling daí também, Era no feeling, porque você não tinha como descobrir isso daí. Você dava um tiro de canhão, colocava no Jornal Nacional para 50 milhões de pessoas assistirem e quem ia se interessar pelo teu produto eram 1.000 pessoas, talvez. Eu fiquei até curioso com uma coisa agora, porque tinha o design, tinha o envio, a mensuração, o copywriting, tinha tudo. Quantas pessoas? Era você que fazia tudo? Tinha na equipe, era uma equipe? Como é que era isso? Foi muito engraçado, porque quando eu comecei a descobrir o marketing direto,
que é o avô do marketing digital, daqui a pouco eu entro nisso, é o avô do marketing digital, eu fui atrás de agências. E as agências que existiam na época, na sua grande maioria, eram agências de publicidade. Eles olhavam para esse negócio, não, brasileiro não lê. Você quer mandar uma carta desse tamanho? Isso aí não vai funcionar. Eu encontrei uma barreira muito grande. O que eu fiz? Resolvi estudar, abri uma pequena agência que a gente chama agência interna de house, abri uma house, fui estudar e depois de 6 meses lancei minha primeira mala direta. Ah, em 6 meses. Em 6 meses, porque tinha que pesquisar o cliente, quais eram os gostos dele, o que ele queria, o que ele não queria, que canal que eu ia usar, tudo aquilo que eu falei. E aí eu desenvolvi a copy. A copy é o texto. Aquilo que eu falava para convencer. Persuasivo que a pessoa vai ler do começo ao fim. Do começo ao fim. Existem técnicas de estratégia de copy também, para quem se interessar sobre o assunto, né? A gente aqui deu um curso para nossa equipe, 6 meses de curso de copy para aprender a fazer essa redação persuasiva, que ela não informa apenas. Ela vai levando a pessoa por todo o texto, com storytelling, por exemplo, para que a pessoa se convença de que ela tem um problema, ou tem uma necessidade, ou tem um desejo, e que a gente pode satisfazer esse desejo. E no final, você pede a ação dela, que a gente chama de CTA, Call to Action. Ela tem que tomar alguma atitude, pega um telefone, liga aqui, curta esse post. Quem lembra do Walter Mercado, ligue já. Ligue há muito tempo atrás, era o Call to Action dele, ligue já. Mas vamos voltar. Então, a gente começou a fazer. E essa primeira correspondência, a gente estava morrendo de medo, ninguém fazia isso muito bem, não encontrava quem fizesse, nós colocamos no mercado. Deu 34% de conversão. Olha que isso é uma taxa muito boa para quem não conhece, né? Foi um negócio assim, e eu já vi taxas de conversão de 100%. Todos que receberam, compraram. Olha que maravilha. Tem técnicas para você fazer isso, e hoje a gente domina muito bem essas técnicas. Então, o marketing digital pegou aquela carta que eu mandava e transformou no e-mail que eu mando. É a carta, e-mail, eletrônico e-mail. Mail é carta. Sim. Carta eletrônica. Carta eletrônica que você manda. Entendeu? Sim. Só que agora eu faço isso pelos meios digitais, eu mando hoje e à tarde eu já estou sabendo quantas pessoas abriram a minha mensagem, quantas clicaram no botão para fazer aquilo que eu peço para que elas façam. Nossa, é genial. Até o remarketing. A pessoa que ela entrou, chegou até o carrinho, até quase o checkout e não comprou. Eu consigo ter isso é a força do marketing digital. O marketing digital só é forte por um motivo. Aliás, por 2. Primeiro, eu posso segmentar. Eu só quero falar com homens de 18 a 24 anos que moram no bairro X. Por quê? Porque eu tenho uma pizzaria nesse bairro X, tá? E a maioria das pessoas que vão lá são homens, por exemplo. Sim. Então eu consigo essa segmentação. A minha mensagem é para um público pequeno, mas não é a ilusão do público grande que não está interessado no que eu quero. É o público exatamente que eu quero. Por isso, os resultados são muito maiores e o custo é muito menor. Eu só consigo fazer isso por causa que a internet me permite essa segmentação. Aí é que está a beleza da coisa. Eu tinha que ter uma agência, você já foi dono de agência. Na agência tinha a dupla de criação, né? O criativo e o redator, tinha o contato, tinha o mídia, que depois que aquilo tudo era pronto, ele colocava nas mídias, fazia o plano de mídia. Tudo isso era muito caro. Hoje eu pego uma ferramenta tipo Google Ads, ele passo a passo vai me dizendo, com quem você quer falar? Eu quero falar com os CEOs, C-Level das empresas de automóveis. Ele me mostra aquilo lá. Maravilhoso. Aí ele me dá sugestões passo a passo de como é que eu faço a minha publicidade. Coloca essa fotografia, coloca esse texto. Eu só vou preenchendo, parece um formulário que eu vou preenchendo. Pronto, está feito o público que eu quero falar e está feito a mensagem que eu quero enviar. Ok, agora você quer enviar todo santo dia, 10 cópias por dia, o que você quer fazer? Ele me dá algumas orientações, eu clico aquilo, eu sou minha própria agência. E honestamente falando, eu já trabalhei com agência, já tive negócios também e tudo mais. Existem muitas agências boas, porém existem muitas agências que a sua empresa é só mais um cliente da agência. Então ele não vai dar o mesmo foco e trabalhar com a mesma determinação do que você mesmo fazendo aquilo, não é? Eu concordo plenamente. Você precisa só conhecer um pouquinho dos princípios de marketing. E o que é fantástico, Luiz, é que uma ferramenta dessa, como o Google Ads, tem outras plataformas, ela dá o passo a passo para você criar a imagem, criar o texto,
definir qual é o público, veicular isso e depois, imediatamente, ela te dá as Sim. medições, as métricas. Não, isso é genial. E a gente Cara, estava conversando sobre isso aqui antes de começar o podcast, sobre inteligência artificial, que a gente vai vir falar sobre isso um pouco mais lá na frente. Mais inteligente. Hoje em dia, com o chat GPT, eu precisei fazer, eu tenho alguns infoprodutos, eu coloquei lá, faça um texto com técnicas de copywriting para venda de um infoproduto tal. Me deu lá um roteirinho perfeito. Então, a gente tem muito mais na nossa mão hoje em dia, que é a gente abrir a nossa cabeça para a gente conseguir, a gente pode chegar muito longe, né, Sanamura? ao seu... Desculpa, erro para mim. O Rod vai cortar isso aí depois. Vamos lá. Eu vou te dizer uma coisa. Eu queria que você prestasse muita atenção. Existiram algumas invenções da humanidade que transformaram o modo do ser humano viver em cima do planetinha. Por exemplo, a roda, que todo mundo cita em qualquer curso de história ou até de marketing. Ela revolucionou a mobilidade. Toda a nossa mobilidade hoje, em terra, é feita em cima de roda. Pode ser um trilho, é uma roda, pode ser um pneu, é uma roda. Uhum. Muito bem. Mas no ar não é uma roda, a turbina gira. Até mesmo o pro avião conseguir sair, ele tem a rodinha Tem a dele rodinha. ali. Então foi uma grande revolução. Outra de proteção na escala de Maslow foi o fogo, que apartava lá os animais, não deixavam ele chegar perto. São duas grandes revoluções e teve muitas outras. A luz elétrica, nós estamos aqui por conta da luz elétrica. Quando Thomas Edison inventou a luz elétrica, ele não imaginava que ela poderia ser utilizada para fazer tudo que nós fazemos no computador. Era só iluminação. Para iluminar. Até aí, estou chovendo no molhado, todo mundo conhece isso. Mas vieram os computadores, foi uma grande revolução. Veio a internet, foi uma grande revolução. A maior revolução até hoje que a humanidade vivenciou, e você está dentro dela, se chama inteligência artificial. E a gente é um bebê ainda, né? É um bebê, né? Mas ela vai mudar completamente os hábitos de vida de todos nós daqui até o final desse ano. De alguns já mudou. Por exemplo, eu há 2 semanas atrás, dei 10 coisas para a minha equipe fazer e falei para eles a seguinte coisa: eu queria que vocês resolvessem isso em 10 minutos, porque eu preciso entregar uma resposta. Ficou todo mundo meio doido. Pô, mas em 10 minutos? 10 minutos, cada um pega um item e faz. Eu esperei 10 minutos. Depois de 10 minutos, o que eu tinha pedido era complexo. Ninguém conseguiu fazer. Aí eu peguei e abri o chat GPT e cada uma das perguntas eu coloquei. Em menos de 10 minutos, eu tinha a resposta de todas aquelas coisas, não era de uma. Maravilhoso, né? É um negócio fantástico que pode ser usado por bem e por mal, como qualquer coisa. Exatamente. Uma faca pode ser usada por bem e por mal. Qual é a diferença? A diferença está em como você encara a realidade. E a mentalidade A mentalidade. O macaco que está aqui, que somos nós, qual foi a mentalidade dele? Foi de adaptação. Ele não lutou contra as forças da natureza, ele se adaptou. Tem raio, eu vou entrar na caverna. Tem água, eu vou fazer uma canoa para andar em cima da água. Ele se adaptou. Se você tentar lutar contra a inteligência artificial, você vai estar fora do mercado. Guerra perdida. Agora, se o meu concorrente usa e eu não uso, por exemplo, a minha equipe me pediu para aquelas coisas que eu pedi para eles fazerem, 2 semanas em geral. Eu fiz em 10 minutos, porque eu usei uma ferramenta que estava na minha mão. Sim. Antigamente, para ir daqui até a Europa, demorava 30 dias num navio. Agora, eu vou em 10 horas, 12 horas, num avião. Não adianta lutar contra isso, existe o avião. Então, se você não se adapta, não usa, o teu concorrente usa. O que vai acontecer? Ele faz as coisas com muito mais velocidade. E aí, qual é o problema que surge? Eu gastaria o salário de 10 pessoas durante 10 dias para fazer a resposta àquilo. Tem um custo. Eu gastei 10 minutos. Eu economizei todo esse dinheiro e todo esse tempo. Eu vou mandar o pessoal embora? Não. Eu vou pegar esse pessoal e analisar o que o chat GPT me fez para fazer, eventualmente, algumas adaptações e melhorias. Sim. Antigamente, quando eu queria uma informação, eu ia na biblioteca. Gastava um tremendo tempo, me deslocando fisicamente até a biblioteca, pedindo para a bibliotecária o livro que eu queria. Ela vinha, me trazia, tinha todo aquele processo. Eu levava para minha casa, abria o livro, estudava.
Um tremendo tempo para ter a informação. Hoje eu coloco no Google. Pelo amor de Deus, eu lembro quando eu era criança, era enciclopédia, trabalho de ciências da escola, pelo amor de Deus. Então, o que está acontecendo? Que você precisa ficar muito atento. A informação está aí distribuída. E essa ferramenta vai lá e pega essas informações e entrega ela pronta para você. Vai sobrar. Você vai ter menos tempo para fazer a pesquisa e mais tempo para analisar a pesquisa. Então, vai favorecer o raciocínio. Porque agora você pegou aquilo tudo pronto e falou, maravilhoso. E agora você vai ver se você pode mudar alguma coisa, mas você vai ganhar em produtividade. O que é produtividade? É fazer mais com menos. Você está fazendo mais texto com menos tempo. Sim. Isso vai desempregar muita gente? Vai. Não se engane. Vai desempregar muita gente. O que vai acontecer a médio prazo que a gente pode imaginar? Que mais força de trabalho vai ficar sem esse tipo de trabalho se não se adaptar. Sim. E quem sabe a gente vai ter que criar, a sociedade vai ter que criar um processo de renda mínima, ou dar o nome que você quiser, para aqueles que não se adaptarem poderem sobreviver. Sim, talvez. Por quê? Mas da onde vai sair o dinheiro? Do aumento da produtividade. Exatamente. O dinheiro que eu gastava com estas pessoas, agora eu não estou gastando. Então eu vou criar um processo de renda mínima para que essas pessoas possam sobreviver e venham se adaptar. Então não tem jeito, gente. Não tem jeito. Isso já está criado, já existe, já é utilizado há mais de 4 anos em diversos foros. Agora, com essa linguagem natural, eu peço as coisas até falando e ele me responde. Isso vai invadir todos os processos produtivos do mundo. O software está engolindo o mundo e vai continuar engolindo o mundo. Se adapte ou então você vai morrer. E poupa tempo também. Lembra que o Namora falou aqui que ele passou 6 meses estudando copy, estudando um monte de coisa para conseguir mandar o primeiro disparo de mala direta, né? Da comunicação direta. Hoje em dia você podia falar, meu produto é tal, ou ChatGPT. Meu produto é tal e eu quero me comunicar com o pessoal assim, assim, assado, e os 6 meses se transformariam em alguns minutos, de repente. Então eu vou pedir para a Renata, que está aqui, me lembrar de 2 coisas. Você tem aquele negócio que eu entreguei para o pessoal? Tenho. Tá fácil? Eu trago daqui a pouco. Já eu vou apresentar na câmera uma coisa que aconteceu aqui. Legal, tô curioso. Você vai gostar. Então, a ideia é se adaptar. Sim. Agora conta pra gente aqui, mudando até pro bloco Pinga Fogo, o que na sua opinião dá mais certo? Marketing digital ou marketing tradicional? Excelente pergunta. A resposta é muito simples e depende de uma coisa. O marketing que dá certo é aquele que chega onde seu cliente está. Sim. Se você for fazer marketing digital, digamos que você esteja no meio do Xingu, não tem internet lá e você quer se comunicar, o marketing digital vai funcionar? Não. Não vai, pô. Você está usando uma ferramenta que o cara não tem acesso a ela. Então é melhor você botar folheto numa canoa e passar de tribo em tribo distribuindo aquilo. Exatamente. Então, o marketing é marketing. Se eu vou fazer ele por meios tradicionais ou por meios digitais, vai depender onde o meu cliente está. Tem uma música muito interessante, acho que é do Milton Nascimento, que diz a seguinte coisa, o artista deve ir aonde o público está. O Rod, que é bom nessas coisas, daqui a pouco ele coloca essa música aí pra gente. O artista deve ir onde o público está. É lindo isso. O que adianta você ter a sua arte e fazer onde não tem público? Não adianta nada. Não adianta nada. Então eu vou parafrasear essa frase desta música do Milton Nascimento, dizendo, você como empreendedor tem que ir onde seu público está. O teu público está no Instagram, é lá que você vai anunciar. O teu público está no TikTok, é lá que você vai anunciar. O teu público está, enfim, qualquer lugar, é lá que você tem que estar. Hoje eu posso usar um conceito chamado Omnichannel. Você não vai num canal só, você vai em diversos canais, porque o seu público vai em diversos canais também. Então a resposta, o que é melhor, marketing digital ou marketing tradicional? Depende. Se meu público não acessa as ferramentas digitais, eu vou usar o marketing tradicional. Se ele acessa, eu vou usar o marketing digital. Na realidade, eu acabo, em grande escala, usando os 2 tipos de marketing. E é teste, né? É teste. E medição também. Tá chegando aqui. Eu vou dar de presente aqui para o Luiz, e ele vai mostrar para as câmeras, isso aqui. Você sabe o que é isso, não sabe? Eu sei o que é isso. O que a gente faz todo dia de manhã? Escova os dentes. Escova os dentes. Ou deveria, pelo menos. Ou deveria, pelo menos, né? Então, todo dia de manhã você faz uma coisa que se tornou um hábito
para a sua saúde bucal, para a sua saúde pessoal. Para a sua saúde mental, você vai usar essa escova de dente que eu estou te passando e veja o que tem de diferente nela. Ah! A câmera consegue mostrar, será? ChatGPT, tá escrito aqui, ó. Maravilhoso. Não, e agora O que isso quer dizer? Só para explicar. Deixe isso no banheiro da sua casa, para que todo dia, quando você for pensar em fazer alguma coisa, primeiro você cria o hábito de perguntar para o ChatGPT. Maravilhoso. Eu tenho tentado fazer isso. Como eu disse aqui, eu sou influenciador digital. Outro dia eu estava com dificuldade de escrever uma legenda. Eu tinha pouco tempo, porque tudo tem que ser pensado. Às vezes um cliente me contrata, eu preciso escrever uma legenda convidativa para dar um retorno para ele. E eu tinha pouco tempo, eu tinha um outro compromisso, cliquei lá entrei no site, me gere uma legenda. Desde as coisas mais complexas até as coisas mais triviais. Ontem eu estava com os meus engenheiros da Vorax, que é a máquina que transforma lixo em energia, e eu falei para o ChatGPT, crie um algoritmo em HTML, para quem é de internet, de tecnologia, sabe do que eu estou falando, que é o código que faz as páginas que tem na internet em grande medida. Crie um código em HTML para uma função que eu queria. O cara que estava do meu lado, que é um super engenheiro, mas ainda não tinha aberto os olhos para o ChatGPT, falou, que isso, Namura? Daqui a pouco apareceu na tela. O código inteiro, né? Em instantes. Que mágica é essa? Eu falei, chama ChatGPT. É genial. Inteligência. E se você usar outros softwares de inteligência artificial, você vai construir figuras. Tá? O Google ia lançar, estava esperando para lançar a inteligência artificial dele. O que ele fez? Com a OpenAI, que é a inteligência artificial, a empresa que gerou o ChatGPT, lançou o ChatGPT, já estou na versão 4, e vou explicar como é que ele funciona. O Google lançou ontem, ou anteontem, o Bard. Não está no Brasil, mas vai chegar, que é a inteligência artificial do Google. Até porque o ChatGPT, assim como a inteligência artificial no geral, pode ser uma ameaça para o Google e uma ameaça. De certa forma. E eu queria pedir até sua opinião, levando até o meu exemplo, porque assim como nunca imaginou que o Orkut um dia acabaria, ou que o Google um dia possa acabar, qual que é a sua opinião sobre esse segmento da influência digital? Você acha que essa profissão é passageira ou a gente vai conseguir, de repente, se adaptar a outros meios e novas tecnologias? Excelente pergunta e a resposta é muito tranquila. Tudo que a máquina puder fazer, ela fará e melhor que o ser humano. Por exemplo, pesquisar informações e construir um texto com base nessas informações, o ChatGPT 3 tratava com, acho que 170 bilhões de informações. O GPT-4 já está tratando com 1,3 trilhão de informações. Nossa, é muita coisa. Eu vou repetir, 1,3 trilhão de informações. Não tem memória humana que tenha isso. Não tem. Então, isso ele vai fazer melhor do que você. O que ele ainda não faz e virá no futuro? É a interpretação das emoções humanas. Isso ele não faz. Colocar alma no negócio, né? Ainda não, mas eu não tenho dúvida, eu tenho um mapa do que deve acontecer nos próximos 10 anos e o que deve acontecer a partir de 2030, que até isso é previsto. A gente não 2030 está aí já. Está aí. Abrir e fechou os olhos, está aí. Se for fazer uma faculdade de medicina, quando você entrou hoje, quando você acabar a faculdade de medicina, já vai estar aí. E a profissão, inclusive, do médico pode ser que tenha alterações. Pode ser não, total, vai ter alterações com inteligência artificial. Em São Paulo que estão fazendo cirurgias com inteligência artificial. Isso já é do dia a dia. É que é tão rápido tudo isso que as pessoas são pegas de surpresa quando isso cai no colo delas. Então a pergunta, influenciador digital vai acabar? Não, sabe por quê? Porque você sempre foi influenciador, só que você não era digital. Você conversa com seus amigos e dá suas opiniões. O que é isso? Você está influenciando. Você conversa na sua casa e dá opinião para os seus parentes. Se relacionando com pessoas, né? Se relacionando com pessoas, você influencia as pessoas quando você dá sua opinião, para o bem e para o mal. O influenciador digital só colocou a palavra digital no influenciador, pô. Todo mundo é influenciador. É verdade mesmo. Então nunca vai acabar. E eu vou te dizer mais uma coisa. O poder que a propaganda tinha há 30 anos atrás, quem tem hoje são os influenciadores. A Nielsen fez uma pesquisa que mostra que 68% das vendas no comércio hoje
as decisões de venda são tomadas a partir das conversas, das opiniões dos influenciadores, muito mais do que a propaganda. Porque a propaganda é o produtor, é o empresário falando do produto dele. A pessoa fica meio desconfiada, não vou falar mal do meu produto. Sim. Agora, um influenciador sério, ele fala a verdade sobre aquilo e as pessoas percebem isso e querem esta verdade, porque é tanta informação que elas não sabem decidir. Então, por exemplo, quando eu vou no médico, ele é um influenciador, porque eu não sei decidir sobre aquele assunto, que é muito complexo para mim. Sim. Eu pego a opinião dele. Uma autoridade. Autoridade, eu pego a opinião dele, de uma pessoa que tem autoridade sobre o assunto, e faço o que ele está mandando. Sim. Se eu vou num advogado, eu faço o que ele está mandando. Se eu vou num arquiteto, eu faço o que ele está me indicando. Porque ele tem autoridade e influencia a minha decisão. Então, o que vai acabar é o influenciador picareta. Como em qualquer profissão. Sim. Já está acabando, para ser sincero, Vai. eu vivo esse meio, já está acabando. Porque se você não acredita naquilo e fala só para ganhar o teu jabazinho, você pode ter certeza que o público vai perceber aquilo e vai acabar com você. Sim, e as pessoas estão cada vez mais carentes de informação também, conteúdo real. É verdadeiro, honesto. Olha, eu gostei dessa caneca, por isso aqui, mas tem uma parte aqui que eu não achei tão legal. Mas tirando isso, eu acho que você deveria comprar essa caneca porque ela é muito legal, porque ela aquece, ela esfria, ela mantém a E temperatura. contando histórias, como a gente disse. E contando histórias. Eu estava num local que eu precisava de um chá quente por causa de alguma coisa, essa caneca conservou meu chá durante mais de 2 horas. Foi Vende fantástico. muito. É esse o ponto. Então, a resposta é, um influenciador vai acabar? Não, ele só vai crescer. Agora, vai separar o joio do trigo. Isso é certeza, Luiz. Como em qualquer profissão. O engenheiro picareta desaparece. Uma hora... Você engana uma pessoa a vida inteira. Você engana muitas pessoas durante muito tempo, mas você não engana todo mundo o tempo todo. Não, isso Esse é o não. ponto. Pois é, mais uma pergunta aqui do Pinga Fogo. Essa é boa, ó. O excesso de personalização em campanhas de marketing digital pode ser prejudicial para a experiência do usuário? Jamais. Antigamente o que você tinha era massificação, marketing de massa. O que era isso? Eu fazia um produto, tem que servir para todo mundo. Eu lembro de antigamente, que era, olha que coisa interessante, até serviços se apropriaram dessa ideia. Você lembra dos cabeleireiros unissex? Lembro. Unissex quer dizer a seguinte coisa, eu quero pegar homem, mulher, baixo, gordo, serve para todo mundo. Não, porra, se eu sou mulher eu quero desse jeito, se eu sou isso eu quero daquele outro jeito. Quanto mais você especializa, mais a pessoa percebe que aquilo foi feito para ela. Eu não sou igual a todo mundo. Total. Entendeu? Sim. Então hoje, agora, especializar antigamente era muito difícil, porque era caro. Hoje, com os métodos produtivos atuais, você especializa. Então nós estamos na era, exatamente o oposto, da hiperpersonalização. E da necessidade disso, né? Então hoje você compra um tênis da Nike e vai lá e ele faz como se fosse uma tatu com o seu nome no seu tênis, na loja. E é muito mais rentável, né, parando para pensar desse jeito. Pensa num médico clínico geral que atende todo mundo. Ele atende a todo tipo de gente que chega para ele. Quanto que ele cobra na consulta dele? Agora pega um pneumologista especializado em tal tipo de doença. Ele consegue cobrar muito mais caro pela consulta dele. Isso é a qualificação. No marketing nós temos isso. Nós temos o SDR, que é o Sales Development Representative, é aquele cara que pega os leads e qualifica os leads para dizer para a equipe de venda, telefona ou vai pessoalmente. Sim. A especialização nas profissões faz com que você se valorize e tenha até um ticket médio mais alto. E para o cliente, ele quer alguma coisa com a cara dele, com o jeitão dele. Eu tenho que personalizar em alta escala. Isso a tecnologia me permite. Hoje, eu tenho impressoras que eu posso dizer para ela o que eu quero que ela faça e ela faz diferente para cada pessoa. Entra os dados da pessoa. Por exemplo, eu vou numa cafeteria, eu já vi isso. Eu vou numa cafeteria, tem aqueles cafés bonitos que tem aquela espuma branquinha, né? Bonita em cima. O cara vai lá e faz um desenhinho na espuma. Hoje, você pode... O camarada chega para pedir um café e ele olha para uma câmera. A câmera tira a fotografia dele. Tirou a fotografia dele, quando a pessoa coloca o café para sair, sai todo o café, sai a espuma branca e depois sai o pozinho, como se fosse uma 3D, desenhando o rosto dele naquela espuma branca.
Isso a pessoa se sente importante. Cara, o cara acha isso daí. Nossa, você não vou nem tomar isso aqui. Dá até dó. Um café personalizado com a imagem de cada pessoa. E tudo isso é inteligência artificial também, né? Pode ter inteligência artificial. Aí simplesmente eu peguei a foto e usei um pozinho para desenhar, como a impressora não desenha? Sim. Só que eu desenhei em cima da espuma. Olha a sacada. Maravilhoso. Você acha que tem alguma dessas perguntas que eu fiz que foi gerada com o ChatGPT? Cara, impossível saber a resposta para isso. E vou te dizer por quê. Outro dia eu estava numa reunião com a minha head de marketing aqui, a dona Renata, e eu falei de 5 coisas que uma empresa precisa ter para ter sucesso. Primeira coisa, ter um produto que resolva um problema do cliente. Segunda coisa, ter uma equipe que implemente esse produto. Terceira coisa, ter um modelo mental que faça com que você crie uma recorrência de compra, digamos assim. Depois, ter um modelo de negócio que implemente isso. Enfim, 5 coisas. Eu fui falando tal, que era fundamental. Não demorou 3 ou 4 minutos, eu falei, Renata, anota isso aqui para mim. Ela anotou e mandou. Veio para o meu celular um texto sobre cada um daqueles 5 tópicos que eu tinha falado. Falei, nossa, isso aqui parece que fui eu que escrevi. Eu tinha a sensação que era eu que tinha escrito. Passada uma semana, eu esqueci daquilo e eu precisei colocar em algum material, eu fui atrás do texto. Eu li, eu tinha certeza que tinha sido eu que tinha escrito. Eu me confundi. Olha porque só. usava palavras que eu naturalmente uso. Então a inteligência artificial do GPT foi buscar nesses 1,7 trilhão de informações, algumas informações são minhas. Ele sabia que eu estava pedindo o meu estilo, o meu tom de voz, o meu jeito de falar. E eu vi aquele texto e eu pensei novamente que tinha sido eu. Depois fui falar com a Renata, falei, não, seu namoro, fui eu que mandei para o senhor, porque... Aí já veio o senhor. Ela só fala assim, ó, fui eu que mandei para ti esse negócio porque você colocou os 5 itens e eu pedi para o ChatGPT. Eu não sabia se tinha sido eu que tinha escrito, então eu não consigo responder a tua questão. Veja bem, não concordo completamente. Para quem quiser saber mais sobre esses assuntos, principalmente desses princípios de marketing digital que a gente está tratando aqui hoje, empresta o livro para mim mais uma vez. A gente tirou do capítulo 29 do livro do Namura, Yes, You Can, Como Fazer a Sua Empresa Decolar, um livro muito bom. Os espectadores têm desconto, não sei se já foi falado isso em algum outro episódio ou não. É só você acessar o QR Code que está na tela, ou se você teve algum insight sobre tudo isso que a gente está falando aqui hoje, quiser postar um story e marcar meu xará Luiz Namura, que sou Luiz também, né? Luiz e Luiz Namura, para quem não sabe é Luiz Namura. E aí o time daqui manda diretamente um link. E, bom, a gente está chegando ao fim, gostei muito mesmo, é sempre uma aula. Espero que um dia todo mundo tenha a oportunidade de estar no mesmo ambiente aqui. Eu ia falar senhor já de novo. Que eu Namura. No próximo episódio eu volto, estarei aqui de novo. A gente vai falar sobre como lançar um produto. Então, se você tem vontade de empreender, ou se você já empreende, precisa de repente de umas orientações, de uns insights sobre como lançar um produto, a gente vai bater um papo sobre isso. Não vai perder, viu? É toda segunda-feira às 18h59. Que rola aqui o podcast Cérebro do Namura. Não se esqueçam também do cashback do aplicativo Albert. Mais uma vez está na tela o QR Code. Para quem não baixou ainda, use o código podcast para você conseguir baixar. Você não consegue baixar se não for através de um código. E para finalizar, eu quero perguntar pro Namura aqui. Todo o capítulo do livro tem uma frase de efeito, e desse capítulo 29 quem espera geralmente não alcança e acaba perdendo as melhores oportunidades. Você consegue comentar pra gente o que passou pela sua brilhante mente quando escreveu essa frase? Passou a ideia do Geraldo Vandré, um músico lá da década de 70, que falava, deixa eu me lembrar, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. É uma estrofe. Ou seja,
Não espera que as coisas aconteçam, faça acontecer. Não fique na arquibancada. Entre no campo e chute a bola. Você vai ver qual é o prazer que você tem quando você faz o gol. É isso, gente. O melhor momento é sempre o agora. Ou quer dizer, a gente vai conversar mais sobre isso no capítulo que vem. A gente aguarda por você. Muito obrigado, Namora. Até a próxima, gente. Tchau. Prazer estar aqui contigo, com todos vocês. Te aguardo no próximo episódio do Cérebro do Namoro.